Olá pessoal, meu nome é Joaquim Marcelo, estou aqui hoje convosco para gravar mais uma videoaula acerca de cálculo aproximado. Nós vamos ver hoje a aplicação de derivadas parciais. Então nós vamos fazer o cálculo aproximado dessa expressão aqui, né? Então, o que acontece aqui? A primeira coisa vou-vos apresentar aqui primeiro uma fórmula. Se vocês têm uma função, suponha que tem uma função fx, y, z. Então, nós vamos supor que temos uma função de tripla variável, uma função x, y, z. Então, o que acontece com esta função? A sua aproximação, podemos dizer que f de x, y, z é aproximadamente a f de x0, y0, z0 mais a derivada parcial de x no mesmo ponto x0, y0, z0 vezes o delta x mais a derivada parcial de f em relação a y no mesmo ponto x0, y0, z0 vezes o delta y mais a derivada parcial de f em relação a z no mesmo ponto x0, y0, z0 vezes o delta z. Então, eu vos apresento aqui primeiro esta fórmula, né? Então, para efetuar o cálculo aproximado disto aqui, nós vamos ter que definir uma função primeiro, né? Vamos ter que definir uma função onde nós vamos ter que encontrar o nosso ponto x0, y0, z0 e, respectivamente, o nosso delta x, delta y, assim como o nosso delta z. Então, basta efetuar isto aí e encontrar tudo, nós já teremos conseguido, e efetuar as derivadas parciais, claro, já teremos conseguido fazer o cálculo aproximado dessa expressão aqui. Então, vejam só aqui, nós temos três partes onde temos números decimais. Então, nós podemos ter três variáveis aqui, malta. Porque nós temos que efetuar esta potência sem calculadora, efetuar esta potência sem calculadora, assim como este aqui sem calculadora. Então, vamos ter três variáveis, né? Podemos considerar que teremos três variáveis. Então, vamos supor que a nossa função a de x, y, z é igual a x ao quadrado sobre o y elevado a 1 sobre 3 vezes o z elevado a 1 sobre 4. Então, nós temos aqui a nossa função. Nossa função vai ser esta aqui. Agora, quem vai ser o nosso x0, o nosso y0, o nosso z0? Ok. Está claro aqui que o nosso x é este valor aqui. Então, o nosso x0, o nosso delta x, vamos tirar daqui. Vejam só que este número decimal está entre dois números inteiros, ou entre dois números naturais. Claramente que está entre 1 e 2. Agora, para vocês conseguirem tirar o vosso x0 e o vosso delta x, vocês devem comparar que, ok, este número está entre dois números naturais, mas está mais próximo de qual desses números, né? Vejam só que este aqui está entre 1 e 2, mas claramente que este número aqui está mais próximo de 1. Então, vocês já podem dizer daí que o vosso x0 é igual a 1. E se o vosso x0 é igual a 1, quem vai ser o vosso delta x? Claramente que o vosso delta x vai ser igual a 0,02. Isso por quê? Porque x0 mais o delta x tem que vos dar o próprio x, né? Tem que acontecer isto aqui. Então, agora vamos analisar o vosso y0.
O vosso y é aqui, né? Então, o vosso y0 vamos considerar aqui. Ok, este número decimal também está entre dois números naturais. Quais são esses dois números naturais? Não vamos considerar natural, vamos dizer dois números inteiros. Está entre dois números inteiros. Agora, quais são esses dois números inteiros? Está claro que é 0 e 1. Mas ok, este número está mais próximo de qual desses dois números inteiros? Obviamente que está mais próximo de 1. Temos 0,97. 0,97 está mais próximo de 1. Então, o vosso y0 vai ser o 1. E, obviamente, o vosso delta y vai ser quanto? É só fazermos a mesma lógica que aqui, né? Então, é só fazermos 0,97 menos 1. Vai dar menos. Então, o nosso delta y vai ser menos 0,03. Então, este é o nosso delta y. Também tem que acontecer exatamente a mesma coisa, né? Nosso y0 mais o nosso delta y tem que nos dar o nosso y, claro. Então, agora vamos fazer o mesmo processo para o z. Vamos ter que encontrar o nosso z inicial, o nosso z0. Vamos aqui. O nosso z está aqui. Este número aqui está entre dois números inteiros. Quais são os números inteiros? 1 e 2. Mas está mais próximo de quem? Está mais próximo de 1. Então, o nosso z inicial é 1. E quem vai ser o nosso delta z? É o que falta para o nosso z. Nesse caso, vai ser 0,08. Então, 0,08. Então, até aqui o assunto está acabado, né? Então, o nosso ponto inicial, que é o ponto x0, y0, z0, é igual a 1, 1, 1, né? Ok, já está tudo bem até aí. Agora nós temos que encontrar as nossas derivadas parciais da nossa função, né? Então vamos derivar a função a em relação a x, vamos derivar a função a em relação a y, vamos derivar assim sucessivamente. Então, agora vamos derivar a nossa função a em relação a x. Como é que isto aqui fica? Vejam só que se a gente derivar parcialmente esta função em relação a x, significa que isso daqui é constante. Então, a derivada de x ao quadrado, quanto é que dá? Vai dar o 2x. Então, vamos ter o 2x sobre o y elevado a 1 sobre 3 vezes o z elevado a 1 sobre 4. Agora, vamos calcular a mesma derivada da função a em relação a x no ponto P0, né? No ponto P0, que é o ponto com coordenadas 1, 1, 1, 1, né? Então, ao substituir, vamos ter o que? Vamos ter 2 vezes o 1 sobre 1 elevado a 1 sobre 3 vezes 1 elevado a 1 sobre 4. Isso aqui vai nos dar 2. Então, a derivada parcial desta função em relação a x no ponto P nos deu 2. Agora, vamos calcular a derivada parcial da mesma função a em relação a y. Em relação a y, o que acontece? Podemos tentar escrever um bocado da nossa função. Vamos reescrever ela como x ao quadrado sobre z elevado a 1 sobre 4 vezes o y elevado a 1 sobre 3 menos 1 sobre 3, reescrevendo ela assim. Usamos a propriedade de potência, né? Se forem perceber aqui. Este aqui, quando sobe aqui, o expoente fica negativo.
Foi exatamente isso que aconteceu. Então, queremos derivar isto aqui em relação a y, né? Ok. Então, simplesmente só vamos derivar aqui. Então, derivar aqui, vamos ter menos 1 sobre 3 de x elevado a 2 sobre o z elevado a 1 sobre o 4 vezes y elevado a menos 1 sobre 3 menos 1. Menos 1. Agora é só substituirmos aí também. Então, vamos calcular a derivada da mesma função em relação a y no mesmo ponto P. Então, ao substituirmos aqui por 1, claramente que tudo isto aqui vai nos dar 1. Então, graças a Deus, vamos ter menos 1 sobre 3 aí. Ok. Agora vamos fazer a derivada da mesma função a em relação a z. Isso primeiro podemos escrever a mesma função como x ao quadrado sobre y elevado a 1 sobre 3 vezes a função z elevado a menos 1 sobre 4, né? Queremos derivar isso em relação a z. Então o processo é o mesmo aqui. Então vamos ter aqui menos 1 sobre 4 vezes x ao quadrado sobre o y elevado a 1 sobre 3 vezes o z elevado a menos 1 sobre 4 menos 1. E vamos substituir aqui, né? Vamos calcular a derivada da mesma função em relação a z no ponto P, 0. Então, se for a perceber, ao substituir aqui, o que é que vai acontecer? Tudo isto aqui vai dar 1 isto. Então, vamos ter menos 1 sobre 4. Então, agora, malta, chegou o momento da festa, porque isto aqui já acabou, né? Isto aqui já acabou. Então, claramente que é só jogarmos na fórmula, né? A fórmula o que é que nos diz? fxyz vai ficar aproximadamente a fxy. Ok, por acaso faltava nós calcularmos f de xyz, né? Então agora nós vamos calcular a de x0, y0, z0, que é a mesma coisa aqui, a de 1, 1, 1, que é uma coisa aqui, a de 1, 1, 1. E isto aqui vai ficar o quê? Vamos lá na nossa função lá. Ao substituir que vai dar 1, 1, isto vai dar 1, malta. Ao substituir aqui por 1, aqui por 1, aqui por 1, o resultado disso tudo vai dar 1, né? Então, isso vai dar 1. Então, daqui já está muito simples. Por quê? Porque A vai ficar aproximadamente a de 1, 1, 1, mais a derivada parcial de A em relação a x no ponto P0 vezes o ΔX. Estou a voltar a escrever a fórmula. Mais a derivada parcial de A em relação a Y vezes o ΔY mais a derivada parcial do A em relação a Z vezes o ΔZ. E isso aqui vai ficar igual a 1 mais a derivada parcial de x em relação a derivada parcial de A em relação a x no ponto P. Quanto é que nos deu? Nos deu aí 2. Então vamos ter 2 vezes o ΔX. O ΔX, quanto é que nos deu? Nos deu 0,02. Então vamos ter vezes o 0,02. Depois vamos ter mais a derivada parcial do y no mesmo ponto. Vamos ter o quê? Vamos ter menos 1 sobre 3
vezes o delta y, menos delta y, quanto vale? Vale menos 0,03. Então vamos ter menos 0,03. Depois vamos ter menos 1 sobre 4 vezes o delta z. O nosso delta z quanto vale? 0,08. Então vamos ter 0,08. Isto aqui vai nos dar... Podemos usar a calculadora para sermos um pouquinho mais rápidos aí já. Podemos usar a calculadora. Com a calculadora vamos ter o quê? Deixa-me calcular. Vamos ter 1 mais 2 vezes o 0,02 mais 1 sobre 3 vezes 0,03 menos 0,25 vezes 0,08. Então, isso fica aproximadamente a 1,03.